Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite para vir aqui ao nosso canal do Trilho Podcast. É um prazer ter-te aqui, mas conseguimos. Esta tua permanência no Nepal durante este período de ajuda humanitária ajudou também a preparar o teu corpo, o teu sistema imunitário para a ascensão? Claro que sim. Houve essa adaptação, não é? Claro que sim. Eu considero que todas as vezes em que eu fui aos Himalaias, fui aprendendo muito com o povo local, com o povo Sherpa, sobre a indumentária. Comecei a perceber quando é que o tempo começava a mudar, sabes? Porque a pessoa começa a perceber as tempestades, as temperaturas e as épocas. Qual é que é a gastronomia, qual é que são os alimentos que tu deves comer ali na montanha. Eu posso dizer, nas primeiras vezes que fui aos Himalaias, eu sofri muito, lá está, porque eu não sabia ler o tempo, porque eu não sabia lidar com a doença de altitude, não sabia fazer a aclimatação, não sabia aquilo que comer, quando, e gerir água. E passados uns anos eu já tinha o equipamento adequado e já sabia o que comer e já dormia bem à noite, percebes? Mas quando nós vamos ali ao início e não conhecemos a realidade, se tu não consegues dormir, como é que tu consegues caminhar? Como é que tu consegues chegar lá montanhas? Se tu comes e tens problemas intestinais e tens problemas digestivos, tu não consegues subir à montanha. Portanto, eu fui aprendendo muito sobre todos esses pontos que tu falaste e desenvolvi um grande sistema imunitário, claramente. Mas então que subi ao Everest em 2022, tornei-me o sexto português a fazê-lo. Na altura angariei 10.000 euros para pagar bolsas de estudo a 25 crianças. Foi espetacular. Portanto, eu estava a trocar os meus sonhos e sacrifício por educação. Isto para mim é fantástico. Depois em 2023 faço a tal maratona do Everest, que são 42 km. Soube-me bem voltar à montanha passado um ano, não para escalar, mas na altura assinalava-se o aniversário 70 da conquista do Everest, que foi conquistado por Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa a 29 de maio de 1953 e a 29 de maio de 2023, porque esta maratona realiza sempre no mesmo dia, que é o dia 29 de maio, assinalava-se os 70 anos e os Himalaias estavam em festa, e eu estive presente. Foi o único trail que eu corri até hoje, Nelson. Eu sei que nós estamos aqui num podcast sobre trail. Eu adoro o alpinismo, eu adoro o atletismo, que já vamos falar sobre isso, mas foi a primeira e única vez que eu fiz um trail e que juntei então estas duas paixões. Embora eu tenha esta facilidade de estar nas montanhas, tenho uma boa aclimatação, gosto de estar nas montanhas e gosto de correr, eu joguei futebol muitos anos e tenho alguns problemas de entorses. Portanto, os meus pés tendem a torcer muito facilmente. E como tu imaginas, e deves saber melhor que eu, podes-me tu explicar. Os melhores corredores de trail, de certeza que têm os tornozelos muito estabilizados ou muito fortes. Não, e treinam para isso. Especificamente há treinos próprios para fortalecer o tornozelo, porque é muito facilmente torcer pé na montanha. E portanto eu tinha essas dificuldades, voltei a tê-las, mas consegui completar a prova. Foi espetacular correr isso. Mas esta componente então das aventuras humanitárias foi direcionada para dois caminhos: o caminho do alpinismo e do atletismo. Aí começou a tua epopeia no atletismo. Exatamente. Certo? A seguir, qual foi a tua loucura, entre aspas? 50 maratonas em 50 dias num outro país. Olha, eu corri 50 maratonas em 50 dias no Japão em 2024. Mas este é um caminho que vem de longe. Claro. Eu comecei a sentir o atletismo desde muito novo, como já falámos há pouco. Nós tínhamos os nossos heróis em Portugal, a Rosa Mota e o Carlos Lopes. Portanto, a maratona é algo que faz parte da nossa identidade. Depois eu também fiz algumas provas ali na escola, 800 metros, e fiz ali algumas coisas e tal. Portanto, não é como desportos que se calhar eu nunca pratiquei rugby, eu nunca pratiquei voleibol, mas pronto. Atletismo já tinha tido alguns contactos, eu tinha lido alguns livros e tal, mas eu sempre senti
a vontade de correr uma maratona, mesmo quando estava nos escritórios, sempre tive dentro do meu imaginário que queria correr uma maratona. E então que com as aventuras humanitárias eu decido, vou concretizar este sonho e vou recolher fundos para isso. E então que eu começo a treinar em 2017 em Teherão, com um treinador que fez Jogos Olímpicos em 2016, mas obviamente, Nelson, como deves imaginar, apesar de eu ter a paixão, não tinha a preparação necessária. Portanto, eu fiz a primeira maratona em 4 horas e meia, mas a partir daí eu tornei-me aquilo que nós chamamos hoje em dia como um maluquinho da maratona. E a partir daí eu começo então a entrar neste mundo compostos por dezenas e centenas de variáveis. Os ténis, as placas de carbono, as nutrições, os hidratos, as proteínas, a nutrição, as majors, os equipamentos, tudo e mais alguma coisa. Eu comecei-me a apaixonar pela maratona, e a seguir eu já fiz em 3 horas e meia, e a seguir fiz em 3 horas e 15, cada vez mais rápido, cada vez mais forte, cada vez a treinar mais, sempre com uma componente muito grande do treino de força. Eu cresci muito. Eu posso dizer, eu comecei a treinar em 2017 e em 2020 eu já corria em menos de 3 horas. Portanto, foi uma grande evolução, porque eu dedicava muito, muito disciplinado. Quando nós metemos um objetivo na cabeça aos 20 anos ou quando temos 37 anos, que era a idade que eu tinha na altura, é completamente diferente. Eu fiz as coisas com as pessoas certas ao meu lado, com muito conhecimento e preparação. Eu gosto muito destas duas palavras, o conhecimento e a preparação. Eu uso-as muito para as minhas aventuras humanitárias, seja no Everest, seja a correr maratonas. Fiz uma coisa fabulosa que acho que os nossos ouvintes vão gostar muito e que podem ver no meu site depois, e que podem ver vários links que eu já publiquei, e no meu Instagram. Sim, depois eu vou partilhar no final do episódio, nas mensagens. Sim, eu deixo as lá redes e os sites. as redes e sites, exato. Que foi em 2021, Nelson, com o objetivo de me tornar um atleta mais completo e mais rigoroso. Para dar o salto, eu fui treinar para o Quénia. Fui para Iten, junto a Eldoré, que fica ali no Rift Valley, que é a chamada Home of Champions, que já muita gente vai hoje em dia. Sim. Mas que na altura havia muito pouca gente a ir. Isto não foi há muitos anos, mas havia mesmo pouca gente a ir. E isto é o local por metro quadrado onde existem mais campeões olímpicos, onde toda a rotina é direcionada para o atletismo, desde a nutrição, o descanso, o repouso, a performance, as massagens, tudo. Portanto, eu ia treinar para a pista de Eldoré às terças-feiras, e estava só Eliud Kipchoge ali a treinar. Eu estava um dia a correr em grupo daquelas estradas de barro vermelho a 2400 metros. Olho para o lado e vejo Denis Kimetto, que foi o primeiro homem a correr a maratona em menos de 2 horas e 3 minutos. E eu lembro de dizer: olá Denis, eu sou o Pedro. Ele: te gosto em conhecer-te. Pá, isto é material de sonhos, Nelson. Claro. Eu já tinha 40 anos nesta altura. Tu, aos 40 anos, vais para o Quénia e está lá o Eliud Kipchoge, e tens no teu campo a viver, por exemplo, Suguro Osako, que ficou em 6º lugar nos Jogos Olímpicos em Tóquio, fez 2º lugar em Nova Iorque o ano passado, se não me engano. Tens todas estas lendas. A quantidade de atletas que fazem abaixo de 2:10 a maratona é incrível, é? A quantidade de atletas que Nelson, existe lá a treinar contigo. Pá, 2:10 é uma coisa. Nelson, esse número, tu tinhas agora para os últimos Jogos Olímpicos a marca de qualificação de 2 horas 8 minutos e 30 segundos, e tu tinhas 500 atletas quenianos que qualificavam para isso. 500. Nós em Portugal temos um que é o Samuel Barata, e há muito tempo que não tínhamos. Há muito tempo, desde aquela geração do António Pinto que é uma geração a seguir ao Lopes, uma média já. Sim. Que tiveste uma geração ali muito forte, por os Gêmeos Castro, Paulo Guerra. Sim. Foi o António Pinto que detém ainda o recorde nacional à maratona em Portugal.
E eu fui para o Quénia então e tinha todas estas lendas a morar ao meu lado. E eu dei um grande salto. Eu dei um grande salto e então que tudo isto culminou em que eu das 2 horas e 54, portanto a tal maratona que já corria abaixo das 3 horas, de repente eu já corri em 2 e 45 e depois corri em 2 e 42 e depois corri em 2 e 41. Já não era tão fácil baixar, por exemplo, eu antes baixava das 3 horas e 15 para as 3 horas e 2, tipo, comia 15 ou 13 minutos ali. Eu quando cheguei às 2 horas e 45, 2 horas e 40, A progressão já era senti o mais lenta, limiar. claro. Mas ainda fui o ano passado em Tóquio chegar às 2 horas e 38 e tenho o sonho de fazer em 2 horas e 30. Mas então, que eu estava no Japão o ano passado e propus-me a fazer mais uma aventura humanitária. Vê lá tu o que é como fui lembrar, Nelson. Depois de ter subido ao Everest, depois de ter caminhado 1200 km pela Índia e de ter vivido outras aventuras, a tal maratona do Everest que falámos há pouco, Sim. de ter subido ao Amadamblam, que é uma montanha extremamente técnica ali nos Himalaias, eu propus-me, porque tinha já este sonho antigo também de correr do ponto A ao ponto B, de fazer de atravessar um continente a correr ou algo assim, inspirado pelo Forrest Gump ou uma coisa assim. Portanto, esse ideal Sim. de fazer algo grandioso no atletismo, eu decidi correr 50 maratonas em 50 dias, atravessar o Japão a correr em autonomia, sozinho. Eu parti do centro de Tóquio, fui na direção oeste. Eu tinha o objetivo, para quem conhece o Japão, de percorrer a costa sul e depois, quiçá, virar a norte. Eu estive em Kyoto, eu estive em Osaka, estive em Nara, estive em Hiroshima, estive em Nagoya, estive em Toyota. Houve, mais uma vez, isto é material de sonhos. Eu sempre tive o sonho de ir ao Japão e de repente eu estava a atravessar o Japão a correr. Todas as manhãs eu acordava, comia aqueles pequenos almoços japoneses de sushi e de sashimi e de arroz e de miso soup e saía pelo Japão a correr fora, Nelson. A ver o Monte Fuji ao meu lado, a passar naqueles lagos maravilhosos, a viver toda esta cultura japonesa, que é uma cultura exemplar, porque todas estas questões que eu te falo, tu vais ao Quénia, acabas por beber muito daquela cultura, daquela simplicidade, daquela humildade. Tu estás no Nepal, idem. Ganhas muito mundo. Vais ao Japão, ganhas mais mundo. E portanto, eu sinto-me sempre um grande privilegiado. Faço muitos sacrifícios. Como deves imaginar, correr 50 maratonas em 50 dias é algo muito complexo. Como deves imaginar, correr 50 maratonas em 50 dias é algo muito complexo do ponto de vista logístico, porque eu sei que há muita gente que faz estes projetos, mas que muitas vezes faz com apoio, ou com carro vassoura, e com um massagista, ou com uma mulher atrás, ou na própria cidade, corre sempre no mesmo circuito. Eu fiz com uma mochila de 3 quilos às costas, com todos os medicamentos que eu necessitava e a minha escova de dentes, mudas de roupa, sem saber onde ia ficar naquele dia. Eu corria 42 km por dia, desligava o meu Garmin, arranjava um sítio para dormir e recomeçava. O mais essencial, que penso que isso é interessante para a nossa comunidade, era a recuperação. Eu mal acabava de correr, focava-me em recuperar para o dia seguinte. Eu começava, posso dizer, por volta das 6, 7 da manhã, tinha que parar bastante, porque eu gostava de tirar fotografias e falar com pessoas, portanto, nem tanto para descansar, porque eu queria acabar o mais cedo possível, e eu às tantas encontrei ali um pace que fiquei confortável com ele, que foi os 6 minutos e 30 por quilómetro, completamente diferente de correr uma maratona a 3 minutos e 40 por quilómetro, obviamente, que é o meu personal best, mas eu foquei-me na recuperação e tornei-me um especialista em recuperação. Portanto, eu mal chegava, tentava logo marcar uma massagem, e eles têm técnicas de massagem ali especiais, os japoneses, isso foi impecável. Depois a alimentação, a hidratação, a crioterapia foi fundamental. Eu procurava sempre um quarto, eu estava borrifando para o colchão, para as comodidades, mas tinha que ter uma banheira.
porque eu comprava sacos de gelo ou ia à máquina de gelo lá do hotel e enchia a banheira de água fria e de gelo E tu achas que para mergulhar as pernas. sentias mesmo o efeito da crioterapia? Claro que sentia, claro, foi fundamental, Ok. fundamental. E para esta aventura que vamos falar a seguir, eu vou ter que arranjar formas também de fazer isto, porque a crioterapia é algo que acelera a recuperação. E eu senti isso na primeira pessoa para as 50 maratonas. Posso-te dizer que houve dias em que eu me lesionei. Eu fiz uma tendinite que foi diagnosticada no joelho esquerdo. Eu fiz também uma micro rotura no tendão daqueles. Tive que encontrar soluções, e houve dias que eu tive que parar de correr, mas comprometido com a causa e com os doadores e com a minha noção de superação e aquilo que andamos aqui a fazer nesta vida, Nelson. Eu, por exemplo, eu parava de correr um dia, mas eu no dia a seguir fazia 2 maratonas para recuperar. E quando eu cheguei ao dia número 50, eu tinha 3 maratonas, faltavam 3 maratonas, e já com 47 maratonas em cima, eu corri 3 maratonas seguidas, 126 quilómetros. E posso dizer que é uma experiência muito, muito interessante do ponto de vista emocional e mental, porque um homem corre 50 maratonas, tu quando chegas à maratona 10, 12, 13, 14, 15, tu já não corres com as pernas. Tu ou tens algo muito forte para correr por, ou tens uma estrutura mental muito forte, tens de ter um muro de emoções positivas, preparação, conhecimento erguido à tua volta. Porque quando a dor ataca, quando o sofrimento ataca, quando a chuva ataca, o vento, os receios, tu tens que ter criado uma barreira. E essa barreira vem da tua motivação, da tua disciplina, do treino que tu colocaste antes, do amor das pessoas a que te rodeiam, principalmente a família, e no meu caso, e espero inspirar também a nossa comunidade aqui, a causa social que eu estou envolvido. Eu nunca teria conseguido subir ao Everest, nunca teria conseguido correr 50 maratonas em 50 dias, ou caminhar na Índia, se não fosse por estas causas que eu abraço. Porque eu sinto um grande sentido de missão, sinto uma grande inspiração de, se aquelas pessoas que estão ali estão a sofrer tanto, têm fome, não têm água em casa, nós temos. Tu nesta casa quantas torneiras é que tens a deitar água? Pois. Tens tipo umas 7 ou 8. E eu também. A facilidade, não é? Chegamos E tens ali, abrimos a torneira. exatamente. Claro. Há milhões de pessoas por este mundo fora que não têm aquilo que nós damos como garantido. E estas pessoas são uma tremenda fonte de inspiração para mim. E portanto, nos momentos mais difíceis, eu agarro muito a isso. E portanto, uma maratona atrás da outra, Nelson, eu corri as 50 maratonas em 50 dias. E só acrescentar aqui mais um ponto, que é, enquanto eu ao início estava muito focado em ajudar o Nepal, eu comecei a ajudar também o Quénia, alguns anos antes, e nesta última missão eu decidi também ajudar em Portugal. Então que metade do valor que eu angariei já o ano passado, que foi em 2024, estas 50 maratonas, 50 dias, metade foi para o Nepal, para pagar as bolsas de estudo e tudo mais, e a outra metade nós apoiámos a comunidade de Vida e Paz em Lisboa, que faz um trabalho meritório junto das pessoas em situação de sem-abrigo, que é um flagelo em Lisboa hoje em dia, e nós corredores observamos isso, porque tu vais correr à Beira-Rio e há muitos sem-abrigo em Lisboa. Principalmente ali à noite. E não são só pessoas com adições, tu passas ali debaixo de muitas pontes, junto a Alcântara e junto ali ao Lux, junto ali ao Beato e tal, tu vês famílias ali já, ok? Vês ali famílias, portanto é degradante, é preocupante a situação, e então que eu quis ajudar estas pessoas e nós conseguimos alimentar 500 pessoas em situação de sem-abrigo durante 20 dias. Nelson, eu sofri, eu chorei, eu suei, eu rasguei músculos, ainda hoje eu não recuperei
disto que fiz, mas eu troquei este sacrifício por pão. Isto faz sentido para ti, isto é inspirador. E portanto, é isto que me leva a querer viver estas aventuras humanitárias. Superar-me, viajar, viver os meus sonhos, excelente. Nós como atletas sabemos isso, não é? Certo. Mas ao mesmo tempo ajudar o próximo. Mas Pedro, tu, para quem ainda tinha dúvida da tua vinda aqui ao podcast, a tua forma de combater este cansaço, não é? Esta resiliência tua a tentar atingir o teu objetivo, que era as 50 maratonas em 50 dias, portanto isto só prova que realmente tu tens uma capacidade de resiliência, a tua força mental é muito forte. Porque nós também aqui na comunidade trailista, o que nos faz também muitas vezes não desistir de atingirmos a meta, também está na mente. Portanto, temos de ter uma mente muito forte. Está apenas na mente. Porque muitos obstáculos, tu referiste aí muitos obstáculos que referiste, por exemplo, da chuva, problemas musculares, que fostes acumulando ao longo da tua epopeia, e nós também temos as mesmas dores, não é? Portanto, dores, quedas, desmotivação até do nosso rendimento, mas esta força mental de nós que queremos atingir a meta é muito mais forte, não é? Este é o objetivo, e tu tinhas o objetivo de angariar e de atingir o teu objetivo pelas pessoas pela qual tu corres, percebes? E isto faz de ti uma mais-valia para este podcast, e realmente é impressionante, Pedro. Mas já agora, e tu vais falar também das pontes, e também vou fazer já esta ponte para o Run for Peace. Vou querer que tu nos fales sobre este teu novo projeto, a tua missão atual. Quero que nos contes esta gênese deste 100-100-100, o que despoltou a ideia do Run for Peace. Porque esta escala 100-100-100 e esta rota específica de Lisboa até Auschwitz? Nelson, Run for Peace é um conceito muito especial. Se escalar o Everest já era algo grandioso, se correr de 50 maratonas a 50 dias já era algo incrível, se ajudar a comunidade de pessoas em situação de sem-abrigo também já era algo único. Aquilo que me veio parar às mãos desta vez, e eu chamo de vir parar às mãos porque muitas pessoas perguntam: mas onde é que tu arranjas estas ideias? E isto é quase um chamamento. Isto é quase um chamamento e é quase um instinto. Eu tenho 43 anos. Sinto que não posso, devido a questões de várias que tocam em vários aspectos familiares, profissionais, financeiros, de saúde, continuar, por exemplo, a correr estas maratonas todas, a escalar montanhas, os próprios projetos lá no Nepal, os miúdos que eu conheci em 2015, muitos já estão a trabalhar, muitos já foram para a universidade, ou seja, continua a haver uma necessidade, mas ela vai terminar. Claro que eu vou sempre manter esta ligação, mas eu comecei, e isto é um ponto importante, Nelson, eu posicionar aqui para que tu percebas como é que nasceu este projeto. Dentro de mim, aquilo que eu pensei foi em fazer uma última grande aventura. Depois de tudo o que eu já tenho feito, e obviamente que no futuro, se calhar gostava de fazer coisas mais pequenas, até como o filhote, mas isso é fazer uma caminhada, organizar um jantar, organizar um torneio de futebol para a recolha de fundos, aqueles instrumentos mais banais. Mas eu decidi que queria fazer algo mesmo considerado impossível para mim, aos meus olhos, e que tivesse um impacto social grande. Porque eu sinto esta responsabilidade, Nelson. Se as pessoas confiam em mim com os donativos para criar a mudança social que nós queremos ver no mundo, eu sinto essa responsabilidade de não ajudar apenas as bolsas de estudo lá no Nepal, de não ajudar apenas as pessoas em situação de sem-abrigo. Já são causas nobres.
E desta vez eu senti, foi um chamamento que me chegou, não sei como, que eu me queria envolver em causas mais importantes. Dentro deste contexto, então, de ser uma última grande aventura, de me envolver em causas mais importantes, havia algo também importante aqui, que é o terremoto faz 10 anos este ano. E então, que fosse o que fosse que eu ia fazer, eu decidi, vou partir no dia 25 de Abril de 2025 e pela primeira vez... Foi o terremoto há 10 anos atrás, foi Exatamente, faz 10 precisamente no anos. mesmo dia. Portanto, fosse aquilo que fosse, eu decidi. Já tenho a data de partida, 25 de Abril de 2025, e vou partir de Lisboa. As minhas aventuras, Nelson, são na Índia, são no Japão, são no Quénia. Eu desta vez disse, não. Desta vez eu vou-me aproximar da minha comunidade familiar, de amigos, de doadores, de portugueses, de desconhecidos, pessoas como tu, Sim. que tive a honra de conhecer esta semana, e estamos aqui sentados agora, e sei que também vais partir comigo, eu já vou explicar o que é que vai acontecer, Vamos lá. vai ser fabuloso. Portanto, eu decidi, dia 25 de Abril de 2025 é o começo. Mas o que é que eu vou fazer afinal? Epá, eu pensei em ir de Lisboa até ao Polo Sul, a correr também, ou sem recorrer a meios poluentes. Isto era importante para mim. Pensei fazer qualquer coisa pelo meio ambiente. Depois pensei ir daqui até ao Nepal também, ou daqui até ao Irão. Depois pensei também ir de polo a polo, passando por Lisboa. Imagina, ir desde o Polo Sul até ao Polo Norte. Pá, mas era muito caro, depois não tinha internet, depois não tinha tempo, depois assim, mas não é isto ainda, não é isto. E foi então que eu tive a ideia de replicar este conceito que eu tinha feito das 50 maratonas, passá-lo para o dobro, porque o projeto teve muito pouca notoriedade e comunicação. Só a minha família e amigos é que estavam ali atentos. Infelizmente em Portugal, aquilo que falávamos há pouco, não existe este interesse pelo atletismo e pelo alpinismo e tudo mais, e portanto eu acho que o projeto podia ter sido melhor comunicado, mas dentro da minha comunidade as pessoas adoraram, portanto, aquilo que eu estava a fazer. E então que eu decidi, vou correr 100 maratonas em 100 dias. Até onde? E foi aqui que me surgiu a ideia de, neste 10º aniversário, eu não queria ajudar apenas o Nepal, mas queria me envolver no conflito entre Israel e a Palestina. E quando eu digo envolver, era contribuir para o processo de paz entre Israel e a Palestina. Este projeto é todo ele cheio de simbolismo. Sim. Não é? 100 maratonas em 100 dias para angariar 100.000 euros no 10º aniversário do terremoto. Então que nós vamos dar, se eu chegar ao Auschwitz, se eu alcançar o valor, 50.000 euros para construir uma escola de raiz lá no Nepal. Eu conheço as crianças, eu tenho a terra, eu conheço conheço os parceiros com quem é trabalhar. Isto é a melhor maneira de eu deixar lá um legado, Nelson, porque eu volto lá daqui a 10, 15, 20 anos, os meus filhos, os meus netos podem ver esta escola que o avô Queiroz deixou lá ficar. Escola Pedro Queiroz. Por acaso eu quero dar o nome à escola Ambika Shrestha, que foi uma senhora que me ajudou muito e que faleceu o ano passado, e eu quero honrar o seu legado, porque foi uma pessoa muito, muito especial para mim. E os outros 50.000 euros, eu decidi que quero ajudar 2 organizações que estão na linha da frente. Portanto, que já queres englobar também outras guerras, não é? Eu decidi ter a coragem de fazer algo por um conflito, por uma circunstância, por uma situação que penso que nos toca a todos. Sim. Enquanto parte da humanidade, enquanto seres humanos, nós assistimos diariamente ao genocídio que está a acontecer em Gaza, à situação dos reféns em Israel, e ouvimos falar que há não sei quantos anos aconteceu isto, mas porque o outro fez aquilo, e em 47 aconteceu isto, e em 48 aconteceu a Nakba, e depois em 1967 Jerusalém foi anexada, e depois houve os atentados terroristas, e aconteceu isto e aconteceu aquilo.
Eu não sou um especialista político, Nelson. Não te vou aqui dizer que este tem razão, que o outro tem razão. Aquilo que eu sei, É que as pessoas estão a sofrer. as pessoas estão a sofrer e nenhum dos dois povos vai a lado nenhum. Ambos têm legitimidade, ambos têm o direito àquela terra. Sim. O que tem que parar imediatamente é a guerra, é a violência, é a discriminação. E há pessoas de ambos os lados, e isto é absolutamente inspirador, há pessoas de ambos os lados que perderam os filhos, que perderam os irmãos, que estão dispostos a perdoar, que estão dispostos a seguir um caminho, uma solução para a paz. E eu quero apoiar duas destas associações. Uma dessa associação é constituída por ex-militares. Exatamente. Combatants for Peace foi fundada em 2006 por ex-militares de Israel e da Palestina que perderam familiares no conflito e que decidiram colocar as armas de lado para criar movimentos, para criar uma associação que pudesse, de certa forma, gerar um ativismo positivo para ajudar na resolução deste conflito. E isto é fundamental, através, mais uma vez, da não violência, através do diálogo, achar soluções para a paz, o construir pontes e não muros. Eles têm uma série de, por exemplo, sabes que hoje em dia existem muitos settlers, os chamados colonos israelitas e judeus, que estão a ocupar as terras na Cisjordânia e no West Bank, e eles têm, por exemplo, uma série de ativistas que vão ajudar estas pessoas da Palestina. Portanto, isto é absolutamente inspirador. São pessoas que estão na linha da frente. Não somos nós que temos uma opinião que pode ser a favor de um, que pode ser a favor do outro. São as próprias pessoas que estão lá que querem a paz. São as próprias pessoas que estão dispostas a perdoar. Isto é inspirador e por isso é que eu quero então correr as 100 maratonas em 100 dias também para apoiar esta associação. A outra associação chama-se Hand in Hand e fazem um trabalho muito meritório. Eles têm 6 escolas que funcionam em regime misto. Têm mais de 2.000 alunos, as chamadas zonas mistas, porque aquilo é uma grande confusão. Territorialmente existem partes que são da Palestina, partes que são de Israel, partes onde eles habitam ambos os povos juntos, árabes e judeus, palestinos e israelitas, e esta rede de 6 escolas situa-se nestas zonas mistas e têm alunos de ambos os lados. E têm docentes de ambos os lados. E as disciplinas são dadas em ambos os idiomas. E durante estas aulas, que funcionam de segunda a sexta, como nas nossas escolas aqui em Portugal, estes alunos crescem juntos, Nelson, e aprendem a não odiar. A ideia é, duas etnias que crescem juntas não vão ser inimigas no futuro. E isto é fenomenal, porque eu tenho falado com eles, amanhã tenho uma reunião com eles às 8 da manhã, falo com ambos os lados e tu tens, na mesma turma, tens uma miúda que tem um primo que é refém do Hamas, que se senta ao lado de um rapaz que perdeu a mãe em Gaza a semana passada, percebe? A semana passada, ou tipo mês passado, não sei a data concreta. Mas estas duas realidades de tu compreenderes a dor que está do outro lado. Mais uma vez, eu sublinho, eu não sou um especialista político. Eu não queria que este projeto entrasse por aí de Pedro, mas este fez isto primeiro e foi raptado e o genocídio. O meu coração está em Gaza. O meu coração está com aquelas pessoas que estão a ser bombardeadas e os hospitais que estão a ser mandados em baixo. É uma barbaridade. Mas também está com as pessoas que foram feitas reféns e com as suas famílias. Toda a forma de violência naquela região, eu sou contra ela. Portanto, o que eu quero é, de certa forma, transformar mentes e dizer às pessoas aqui em Portugal e todos os outros que me vão apoiar que são as próprias pessoas que lá estão que querem a mudança, são as próprias pessoas que querem a paz. É esta semente que eu quero pôr na cabeça das pessoas. Numa sociedade extremista que nós vivemos hoje em dia, pejada de discurso de ódio e de violência, seja a que nível for. Claro. Não é só os políticos.
é no desporto, é o Benfica, é o Sporting, é na religião, é em tudo mais. O que eu quero é inspirar as pessoas que a paz e o diálogo e construir pontos é o caminho. Muito bem, Pedro. À imagem do que aconteceu no Nepal, as associações humanitárias são fundamentais para ajudar aquelas pessoas que da noite para o dia perderam tudo. Tu ali também nesta guerra Israel-Palestina, também consideras que as associações é uma parte fundamental para essa ajuda humanitária, porque as ajudas governamentais não são suficientes para ajudar todo mundo, não é? E essas associações que vivem de donativos, não é? Como o teu, anónimos, não é? Sim. Que vão também fazer um papel, vão colmatar um bocadinho a dor daquelas pessoas, não é? E isso para ti é gratificante, não é? Sim, oferecer algum conforto. Oferecer algum conforto. Eu penso que todos os setores têm o seu papel. O desporto tem o seu papel, a arte tem o seu papel, o trabalho humanitário também. E penso que neste caso, o trabalho social, esta questão de nós ajudarmos o próximo, é muito, muito importante. É muito, muito importante, seja enquanto cidadãos, seja através do apoio a instituições que o fazem por nós. Isto são causas nobres. E tal como eu já disse a algures há pouco, a diferença que nós fazemos na vida do próximo impacta e significa o sentido da nossa própria vida, Nelson. Isto é fundamental. E estas associações, sem elas, hoje em dia, muitos países do chamado terceiro mundo, muitos países e muitas camadas da sociedade são mais frágeis, não teriam a quem recorrer. Porque o aparelho de Estado, normalmente, e as administrações de Estado não conseguem chegar a toda a gente. Estão mais preocupadas com o crescimento económico e com a educação e com a justiça e com a energia e tudo mais, e muitas vezes quem sofre são os mais fragilizados. E eu ganhei muito esta consciência no terremoto de 2015 e eu acredito que é muito importante, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, que nos possamos unir para criar este género de movimentos solidários, e o desporto é fundamental, porque o desporto cria não só melhores hábitos de saúde, Quebra também barreiras, não é? quebra muitas barreiras, une as pessoas, é espetacular. E posso-te já dizer que não falámos sobre isso ainda, e isso não está em nenhuma base de dados ou site dentro do teu guião, mas eu fui aceite em setembro. Eu vou tirar uma terceira licenciatura. Nós já falámos há pouco sobre a gestão de empresas, Fantástico. sobre a agronomia. Eu já tinha esta fisgada de estudar desporto, porque eu tenho 43 anos e considero que ainda há muito para aprender, ainda há muito para fazer. Não quero já tirar a toalha ao chão e vou estudar desporto, Nelson. Eu vou estudar desporto e o meu sonho, vamos lá ver se eu consigo concretizar, em que área que eu me vou encaixar, porque eu tenho aprendido muito sobre desporto, sobre nutrição, sobre performance, etc. Mas o meu sonho é precisamente este: unir o desporto à parte humanitária. Trabalhar numa organização que veja o desporto como ferramenta para a mudança social. Isto interessa-me muito, eu acho isto fabuloso. Fantástico. Pedro, eu ia avançar agora para a logística e para a tua preparação para este Run for Peace, mas vou aproveitar para tu falares também para a nossa comunidade onde é que se podem fazer estes donativos, qual é a forma que nós podemos contribuir. Bom, eu criei um site de raiz só para este projeto. Eu e um amigo meu, eu tenho muitas pessoas à minha volta a apoiar-me. As pessoas que fazem estes posters, as pessoas que me fazem os sites, as pessoas que me convidam para fazer podcasts. Tenho uma grande comunidade e é fabuloso ver as pessoas envolverem-se. E então que foi feito um site de raiz, www.pedroqueiroz.com, mais fácil não podia ser, com S, Queiroz, e lá vocês encontram tudo, toda a informação sobre os projetos antigos,
projetos novos, todas as notícias e destaques, uma parte biográfica em português e inglês, e tem lá um menu muito simples chamado Como Ajudar. Eu criei várias ferramentas de fundraising desta vez. Temos não só a conta bancária, temos o Revolut, temos o Wise, temos o PayPal, temos o GoFundMe, que eu nunca tinha feito. Portanto, instrumentos para doar é coisa que não falta. Eu depois também tenho TikTok, eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Facebook, mas o principal é o Instagram. O Instagram, Pedro_Queiroz_Project X. Sigam o meu perfil. Eu vou atualizando diariamente os sítios onde vou correr. Para o nosso podcast aqui vai ser importante a rota que eu vou fazer em Portugal. Eu vou partir a 25 de Abril e vou em direção norte. Eu só vou sair de Portugal no dia 5 de Maio e posso dizer aqui já de rajada todos os sítios onde vou passar. Força. Muito rapidamente. Eu saio de Lisboa e vou fazer Lisboa, Carregado, Almeirim, Fátima, São Pedro de Moel, Figueira da Foz, Aveiro, Porto, Caminha. Póvoa de Varzim, Braga, Ponte Lima, Caminha. Ok. Esta é a minha rota, que já está publicada lá no Instagram, e eu convido desde já a ti Sim. e a todas as pessoas que nos estão a ouvir que se juntem na estrada, seja por 5 km, seja por 10 km, tragam os seus abastecimentos, venham andar, venham correr, estejam à chegada, estejam à partida. Vamos fazer deste um grande movimento global que desperte consciências. Vamos provar que um cidadão comum e vários cidadãos podem fazer a diferença. Porque eu quando olho para as notícias muitas vezes e vejo aqueles bombardeamentos e os reféns, eu fico a pensar assim, porra, eu não posso fazer nada, eu estou aqui tão longe, estou no meu sofá aqui em Portugal. Não, nós podemos fazer qualquer coisa. Run for Peace é esse qualquer coisa que nós podemos fazer. Estas associações, como falávamos há pouco, fazem um trabalho fundamental e precisam de fundos para atuar. Com os 25 mil euros que nós vamos dar hand in hand, vamos equipar uma escola primária com mesas, cadeiras e quadros e mais equipamentos escolares e materiais. Claro. Isto é serviço público, Nelson. Isto é meritório, isto é pôr as mãos na massa, que é aquilo que eu acredito desde o início no Nepal. E por isso é que eu faço tudo em regime de voluntariado, por isso é que 100% das doações são para os projetos, porque eu acredito nesta mudança de fazer as coisas acontecer, receber os fundos e pagar os materiais escolares, pagar as bolsas de estudo, comprar cimento e tijolos e fazer as coisas acontecer. Nós temos esse poder, Nelson. Boa. Pedro, só assim rapidamente, como é que te estás a preparar para esta aventura, para este projeto? Olha, Preparação física e também mental. não tive a preparação física que eu desejaria, porque infelizmente eu fui treinar para o Quénia, mais uma vez, fui logo a seguir ao Natal, e no dia antes de ir, eu fui correr ali para a Expo, um treino de 20 km, e ao quilómetro 12 eu senti uma pontada nas costas, que foi uma dor, eu nem lhe chamaria excruciante, porque aquilo foi acima de excruciante, foi algo que eu nunca tinha sentido. Eu depois falei com médicos que me disseram, pá Pedro, sabes que estas dores de costas há 2 séculos atrás ou há 1 século atrás as pessoas matavam-se, suicidavam-se quando tinham dores destas. Foi-me diagnosticado uma hérnia discal. Portanto, um dos discos inflamou, aquilo chama-se protusão, portanto, é quando o disco inflama e depois toca nos nervos e na ciática e tudo mais, e são dores inacreditáveis. E eu fui para o Quénia e eu tive 40 dias de cama, Nelson. Eu só me levantava para ir à casa de banho, estava a acabar o meu novo livro, portanto eu sou um bocado irrequieto e desassossegado, não tive parado, estive a trabalhar, mas eu só me levantava para ir comer e para ir à casa de banho. Depois, com recurso a muita fisioterapia, a muito descanso, a muita massagem, eles tinham lá um equipamento que era o Tecar, que é um equipamento que faz quente, medicação de anti-inflamatórios e analgésico, peço desculpa. Eu comecei a melhorar
e 40 dias depois eu comecei a fazer algumas caminhadas e tal, e voltei a correr lá para meio de fevereiro. Portanto, eu estou num ciclo neste momento de 7, 8 semanas, que devia ser superior. Hoje estamos a uma semana de começar o projeto, fiz 30 quilómetros, estou-me a sentir bem. Estou com um bom ritmo cardíaco, estou com uma boa definição muscular. Nestas 8 semanas fiz muito trabalho de força já também. Repara que quando nós temos lesões, e vocês sabem este género de linguagem que eu vou falar agora, quando nós temos lesões ficamos muito desanimados ao início, mas quando vamos para a fisioterapia e para os tratamentos ficamos mais fortes. E é isso que eu tenho aprendido com as minhas lesões, que é, existe sempre um impacto. Eu sou um miserável, eu nunca mais vou ser correr, nunca mais vou correr, eu nunca mais vou ser o mesmo. Mas sempre que eu me aleijei nos tornozelos, ou nos joelhos, ou nos glúteos, eu fiz uma ruptura e fui para a fisioterapia, voltei sempre um atleta mais forte. E portanto, fui construindo uma grande base de core, fui construindo uma grande base de glúteos e de músculos que rodeiam aqui a parte do core. Fortaleci muitas costas também. Portanto, eu também aprendi muito nas 50 maratonas lá no Japão. Portanto, eu estou confiante que com o ritmo certo, com a ajuda certa, se as pessoas me ajudarem também a carregar a minha mochila de 3 quilos, com a recuperação certa, eu penso que vou conseguir. Não tenho a preparação, mais uma vez, que eu gostaria de ter, mas eu penso mais uma vez que vai ser a parte mental que vai levar isto para a frente, e com o apoio de muita gente, eu acho que vou conseguir. Juntei aí um grupo de amigos e vamos te acompanhar desde Alpirim a Fátima no domingo. Tu vais atualizando a tua página e vais. Exatamente. Eu vou dar pormenores de vais que é dar pormenores. partido e a que horas e tal. Exatamente. Podem sempre ligar para o telemóvel e perguntar onde é que eu estou. É o mais fácil sempre. Pedro, tu vês a nossa, quer dizer, eu não considero isto uma entrevista, é Uma conversa. é uma conversa, porque isto aqui estávamos aqui ainda mais uma hora a conversar das tuas aventuras, mas vês esta ligação crescente entre o desporto de endurance e o ativismo em causas sociais? Qual é o potencial que vês nesta área? Qual é a ligação? Isso é uma excelente pergunta. Isso é uma excelente pergunta, porque eu vou-te dizer uma coisa, que é, eu já tive amigos meus que estão ligados aos negócios que me dizem assim: devias monetizar isto. Tu devias criar uma empresa só para inspirar os outros a fazer aventuras humanitárias. Não é dizer aos outros, olha, faz o que eu faço. Não, é, se tu queres ser mais saudável, se tu te queres superar, se tu queres sonhar, se tu queres viajar e se queres ajudar o próximo, eu tenho aqui um kit para tu fazeres as coisas. Porque isto é uma coisa que nós ainda não falamos, Nelson. Isto requer muita organização. Isto requer comunicação. Isto requer falar com instituições. Isto requer muita coisa. Isto requer muita coisa. Mesmo o fundraising, nestes últimos 10 anos, eu tornei-me um especialista de fundraising. Como abordar as pessoas, como abordar os doadores, como abordar as temáticas de Israel, da Palestina. Não sou um especialista ainda, eu cometo muitos erros ainda, sou um ser humano, mas isto dá muito trabalho. E quando divulgar os fundos, e como divulgar os fundos, e quando lançar a ação. E portanto, já muitos amigos me disseram que todas estas boas práticas que tu foste aprendendo sobre como definir o conceito, quanto é que tu deves recolher, como é que tu deves comunicar, e em que plataformas, e como fazer um site, tudo e mais alguma coisa. Portanto, a ligação que tu tens às associações que tu queres ajudar, isto são tantas, mas tantas diferentes. Isto parece assim uma coisa relativamente fácil, mas não. Mas não. E portanto, isto seria quase um modelo de negócio, sabes? E já muita gente me ligou. Tenho um amigo ano passado, o Pedro Flores, que subiu ao Kilimanjaro para apoiar o IPO, comprou-lhes uma máquina que eles necessitavam, que custava 5.000 ou 6.000 euros, e o Pedro ligou-me e perguntou-me assim: Pedro, como é que eu faço isto? Por onde é que eu começo? Que é, eu sei que quero subir ao Kilimanjaro, sei que quero ajudar o IPO, agora o que é que eu faço?
quanto é que eu recolho, e como é que eu recolho, e para quem é que eu comunico, e quando é que eu comunico. E portanto, eu acho que este conceito tem muito futuro e espero que as pessoas se sintam inspiradas a fazer as suas próprias aventuras humanitárias. Tu achas que aqui na nossa comunidade do trail haveria alguma forma de também estimular alguém a fazer este tipo de evento? Claro. Não é? Claro que Uma sim. corrida pela montanha, uma superação, Tu dizes em concreto, monetizar. para apoiar a minha causa ou para apoiar as suas causas deles? Sim. Qual é que é a tua pergunta? Para este em concreto? Para... Imagina que pronto, pode ser uma questão humanitária, mas estou-me aqui a lembrar as questões dos fogos que nos destroem os nossos trilhos, a nossa Isso é natureza, excelente, isso é onde excelente. nós corremos e Nelson, o que é que nós falámos há pouco? A questão tem que ser verdadeira. Tu tens que sentir a questão. Se tu não sentires a questão, as pessoas vão sentir. Olha-me este gajo, está aqui a recolher dinheiro para apoiar uma escola em África, em Moçambique. Ele nunca lá foi, ele não sabe nada sobre Moçambique, vai correr até ali para fazer isto. Vais conseguir 200 euros que são dados pela tua família. Pois. 50 dali, 20 dali, ou o que for. Não. Tu, para inspirares, antes de mais, tu tens que ter a verdade do teu lado. Essa é uma excelente causa. Vocês, enquanto corredores de trail, os vossos trilhos, São os vossos destruídos. caminhos, portanto, a natureza, se vocês criassem este movimento global e depois isto envolve um bocadinho de pensamento, isto tem que ser mastigado. Claro. Portanto, eu não cheguei às 100 maratonas em 100 dias por acaso, eu tive que fazer uma rota, eu tive que pensar, portanto, o que é que poderia ser impactante. Depois podemos falar sobre isso. Claro, mas se tu arranjares um conceito que seja chamativo, imagina, tu vais subir à Serra da Estrela descalço ou de uma forma especial, porque tem que haver duas coisas. Tem que haver um desafio físico em que a pessoa sinta assim, epá, isto é difícil. Claro. Tem que haver isso. Neste caso é as 100 maratonas. Sim. No vosso caso, tem que inventar qualquer coisa. Sim. Dentro do trailer. E depois tem que haver uma causa que seja verdadeira também. Portanto, a causa vocês já têm. Sim. Eu gostei muito disso, porque todos os verões as florestas de Portugal ardem como por milagre. Temos que fazer qualquer coisa em relação a isso. Temos que apostar na reflorestação da natureza para mantermos a biodiversidade limpa e ativa. Mas para ser global, para ser viral, tem que ser algo que as pessoas pensam, epá, eu quero ajudar estes gajos. Eu vou já passar 50 euros para o MBWay destes rapazes e destas raparigas que estão a fazer esta excelente ação. Portanto, isto é tudo uma questão de imaginação. E quando tu chegares ao conselho, há um dia que tu vais estar a correr, vais estar a tomar um duche, vais pensar assim, eu já sei o que é que eu tenho de fazer. Mais do que aquilo que tu queres fazer, Nelson, estas aventuras humanitárias são um bocadinho viciantes depois, porque isto aborda as temáticas do sonho e da superação e da ajuda ao próximo. Isto é uma fórmula mágica. Isto é mágico, garante. Portanto, tem cuidado, se embarcares, depois não consegues sair mais. Pedro, mais alguma aventura que tenhas planeado ou estejas a pensar? Quer dizer, agora estás a iniciar uma, já estou a fazer uma pergunta para a próxima. Esta é a derradeira. Esta é a derradeira, mas no entanto, tal como eu te disse, eu vou voltar a estudar em setembro, quero abraçar um novo desafio académico e profissional dentro do desporto. Então vai ser uma grande aventura. E a minha maior aventura de sempre, a maior montanha que eu já escalei e a maior maratona que eu já corri é dar educação ao meu filho, é dar amor à minha família. Essas é que são as verdadeiras montanhas dentro da vida de um homem e de uma mulher, é cuidarmos e confiarmos e estarmos lá para aqueles que nos amam. Essa para mim é que é a grande aventura. Pedro, que mensagem-chave gostarias de deixar à comunidade do Tu e o Trilho Podcast, a nós, pessoas apaixonadas pela montanha e pela superação e pela aventura? Uma palavra assim ou uma frase que te queiras deixar, uma mensagem. Olha, eu aquilo que eu tento sempre dizer nas escolas, no voo e nas empresas e neste novo livro que eu estou a escrever é, isto parece um clichê, mas eu penso que tu vais entender o sítio onde eu quero chegar e eu vou desenvolver muito brevemente, que é: nós somos o que fazemos e não somos o que dizemos.
Para mim, o mais importante na vida são as ações em concreto. Nós temos muitos planos, nós fazemos planos, nós temos muitas intenções, nós temos muitos desejos, mas muitas vezes não os concretizamos, e a grande parte delas é por inércia própria. Infelizmente, o fado português e a nossa cultura sofrem muito disso. Parece que arranjamos sempre uma desculpa para saltar a meio do comboio em andamento. Isso acontece em muitas áreas, seja nos relacionamentos, seja nos projetos profissionais ou pessoais. Eu faço isso amanhã, eu faço isso mais tarde. Não. A ação contundente, a ação forte e a tomada de força é o caminho que leva a bom porto. É o caminho que leva a bom porto. Mais vale apontar às estrelas e falhar do que nunca sequer tentar. Portanto, isto eu acho que é a base até de uma boa saúde mental. É a base de nós nos conseguirmos olhar ao espelho todos os dias. É a base de nós sentirmos confiança em nós próprios e no próximo também. Dizemos assim, epá, este gajo tentou. Pode não ter conseguido, mas ele deu o seu melhor. Depois existem definições. O que é o teu melhor? Tu chegaste ao dia da prova e estavas preparado? Tu deste o teu melhor? Há muita gente que diz, eu deixei tudo na prova. Deixaste tudo na prova. Mas tu estás vivo ainda. Tu deixaste tudo na prova, devias estar morto, ou uma coisa assim. Portanto, aquilo que eu também falava há pouco, o conhecimento e a preparação, esta frase que se fala muito hoje em dia, sermos a melhor versão de nós próprios e tal. Portanto, ter esta coragem de agirmos em consciência e com as nossas próprias mãos e com as pernas, neste caso, que nós somos corredores, com grande respeito pela natureza, pela comunidade que nos rodeia, pelos nossos amigos, família, os nossos antepassados, por todos os princípios que envolvem o desporto, limpos e sem doping e tudo mais. Esta ação, para mim, e se a pudermos juntar de forma consciente a uma causa, é fantástico. É quase dar um sentido à vida, sabes? Mas palavras, levas o vento, é assim que dizemos em Portugal, não servem para nada. Portanto, eu sou muito apologista da ação, o fazer acontecer. Sou um doer, e essa, se eu tivesse que deixar só uma mensagem, seja o meu filho, seja a ti, Nelson, seja a nossa comunidade, é: sejam corajosos. Ter muita coragem e fazer as coisas acontecer. A ação. Tens razão. Pedro, há alguma pergunta que eu não te fiz e gostarias que eu te fizesse? Que ficou alguma coisa por dizer? Eu penso que ficou tudo coberto. Sim. Eu mencionaria apenas aqui os livros que eu te quero oferecer. Exatamente. São para ti, hein? São para ti, mas depois são 3 livros. Um deles já temos aqui, em que eu sou o único autor, que é Tal Caminhada pela Índia. Isto é uma jornada maravilhosa, que está em português e em inglês, dentro do mesmo, da mesma obra, vá. Tem várias fotografias, é muito interessante. E depois tenho aqui mais 2 livros. Um deles, Vocês Voltam Amanhã, é como se chama o livro, que tem o prefácio do António Guterres, o Comissário das Nações Unidas hoje em dia, e que foi um livro que eu escrevi com o Lourenço e com a Maria da Paz, que foi mais uma voluntária que estava lá no Nepal, e conta a nossa história no terremoto. Portanto, o dia do terremoto, o que é o Nepal, todos os projetos que nós desenvolvemos, todos os voluntários que nos foram lá ajudar, todas as pessoas que nós ajudamos. Tem aqui uma secção fenomenal chamada Rostos do Nepal, porque isto é muito importante. Ter esta coragem de, quando nós ajudamos, saber o nome das pessoas, saber as necessidades delas. Todas as crianças que eu estou a ajudar, Nelson, eu sei o nome delas, sei onde é que moram, sei os sonhos delas. Isto é muito importante. Ter esta coragem de nós olharmos nos olhos das pessoas e não ter medo de fazer promessas. Muito dos nossos problemas hoje em dia resumem-se à falta de compromisso. E as outras pessoas sentem isso. Mais uma vez, seja com os nossos parceiros, nos nossos trabalhos, nosso dia a dia. Parece que estamos a perder esta empatia e esta capacidade de fazer promessas, de voltar amanhã e depois da amanhã. E depois da amanhã. Tu pensas numa causa,
Tu pensas que queres escrever uma carta a um menino em África, ou que vais ajudar um canil. Pensas assim, epá, tenho que lá voltar daqui 2 semanas agora, uma coisa assim. Isso não é a tua verdade. Se para ti é um sacrifício ajudar, isso não é ajudar. Tem que vir de dentro. E portanto, nós temos aqui esta secção, todas as pessoas que nós estávamos a ajudar, muito, muito especial. E depois temos o outro livro chamado Aldeia da Esperança, que foi escrito também com o Lourenço e com a Maria da Paz, e que relata o dia do terremoto pelos olhos de uma miúda que é a Simran, que foi uma miúda que está nos Estados Unidos a estudar hoje em dia, com uma bolsa de estudo atribuída por nós, está a estudar enfermagem, e foi uma miúda que nós encontramos também faminta e suja e sem casa. E nós temos um grande orgulho nela. Ela era espetacular, super inteligente, e está nos Estados Unidos hoje em dia, Nelson. E isto é desenvolvimento sustentável. E este não, este livro está no Programa Nacional de Leitura para miúdos entre os 6 e 10 anos, e tem no final uma secção sobre voluntariado e o que fazer em caso de sismo. Cada um destes livros custa 10 euros. Estão no meu site à venda, no www.pedroqueiroz.com. 5 euros é o custo do livro e 5 euros vão para a causa. Portanto, eu não ganho nada com isto. 5 é o custo dele, portanto, que ele custou a ser produzido. Eu comprei-os à editora a 5 euros, vendo-os a 10 e 5 vão para o Run for Peace agora. Fantástico, Pedro. Que bela história. Fantástico. Tens um coração enorme mesmo. Fantástico. Pedro, este é o teu maior legado, não é? Quer dizer, por exemplo, ajudar uma criança que tu sabes o nome dela, sabes que está a estudar nos Estados Unidos em enfermagem. E mais estão a caminho. Mandámos uma para a Coreia agora para estudar gestão hoteleira, e há outra que vai para os Estados Unidos agora também estudar biologia. Portanto, a que foi para a Coreia chama-se Aminho Masherpa. E a que vai para os Estados Unidos agora chama-se Benita Kafla, e são miúdas e miúdos e rapazes e raparigas que nós estamos a ajudar há 10 anos. Somos muito exigentes, e quando eu digo somos, sou eu, és tu, são os doadores. Claro. Eu não recuso-me, eu recuso-me a dar donativos, a dar ajuda humanitária para pessoas que não merecem. Estas crianças são extremamente trabalhadoras, têm boas notas e têm um bom caráter. Isso é fundamental. Dar-lhes princípios também e valores para que possam também ajudar o próximo, para que possam ser cidadãos deste mundo. E isto para mim faz-me arrebentar de vaidade e orgulho, Nelson. Claro, fantástico. Ter crianças a estudar hoje em dia nos Estados Unidos, ou ter crianças que tenham vindo para a Europa, portanto, ou mesmo lá no Nepal, não tem que ser nos Estados Unidos. Claro. Eu, por acaso, até sou muito a favor que elas fiquem lá, a ajudar as suas famílias e a estudar lá. Infelizmente, as instituições de ensino no Ocidente acabam por ser mais conceituadas e têm melhores professores e têm melhores saídas profissionais. Mas é um grande orgulho, e isto é legado. Isto é legado para o futuro. Como é que comunicas com as pessoas de lá? Em inglês. Elas falam inglês? Sim, eles falam todos inglês lá. Especialmente os mais novos. Okay. Porque o inglês foi inserido nos programas deles há cerca de 20 anos, uma coisa assim, e portanto, muitos dos mais velhos falam mal inglês, mas os mais novos falam todos. Boa. Ok. Pedro, muito obrigado pela tua partilha desta história, ou destas histórias, né? E obrigado pela partilha também pela disponibilidade do teu tempo. Sei que estás aqui assoberbado de entrevistas e podcasts e tudo e mais alguma coisa. Tivemos que fazer aqui um pequeno ajuste, mas valeu todo o esforço feito por mim e por ti para estarmos aqui a dar esta entrevista a poucos dias da tua maior aventura. Digamos, são 4.200 km até Auschwitz. Nós vamos estar aqui deste lado a torcer, e também acho que a nossa comunidade também vai estar a torcer por ti, e que leves à frente este teu projeto, mais um derradeiro projeto. E quem quiser acompanhar o Pedro já sabe, sigam nas redes sociais, vão ao site, podem comprar aqui os livros, façam os donativos. Apelo a esse lado humano da nossa comunidade. E já sabem também, seguir também o nosso podcast, porque histórias como estas, inspiradoras, vamos tentar trazer aqui ao nosso canal mais história. Pronto, deixem
tem o vosso apoio. Todos estes sites e todos estes links eu vou deixar logo abaixo nos comentários para vocês poderem acessar mais rapidamente. E vemos nos trilhos. Temos nos trilhos. Pedro, que esta conversa vai muito longa, mas desafiava-te quando tu regressares e andares aqui por Lisboa a fazer um trail connosco. Vamos a isso. Vamos a isso. Um trail, algo do género. Um trail, uma prova. Se tiver muitos pedregulhos, como eu te disse, devido às minhas entorses, podes contar comigo. Pronto, eu selecionei uma prova, assim, mais ou menos calminha, que tu possas participar. Não tem que ser calma, isso também. Calma no sentido de ser não tão técnica, portanto. E é as pedras para mim, devido às entorses que eu tenho, claro. E convidamos. É um castigo. Claro. Mas pronto, fica aqui convite para o Pedro participar numa prova de trail connosco. É uma prova não muito técnica. Já sabemos que quilómetros para ele não há problema nenhum. Portanto, seja qual distância for, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também seguir também o canal. E obrigado aqui ao Pedro. E ao Pedro, foi fantástico. Obrigado. Está bem? Obrigado, Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado.